Abençoe. E nós que aqui ficaremos, nós vamos estudar um texto bíblico que eu gosto muito, que está lá em Marcos. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de orar com você. Orar, mas de uma forma diferente agora. Gostaria que você prestasse atenção no que eu estou falando e agora você respirasse fundo. Novamente. O tema da palavra de hoje é parando para respirar o ato da eternidade. E é isso que nós vamos fazer agora. Entendendo a importância do respirar, mas entendendo que ainda mais importante que o ar é nós termos contato com o nosso Deus que nos traz a vida. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo dom da vida que concedeu a cada um que está aqui agora, que pela Tua misericórdia se encontra vivo, podendo respirar, Senhor. E eu te peço, Pai, nos dê sabedoria agora, a entendermos a Tua palavra, a compreendermos a importância de nosso dia a dia, em tanta correria, nós pararmos, Pai, para respirarmos, para entendermos que estamos vivos pela Tua graça, e entendermos que se estamos vivos, temos um propósito Teu nas nossas vidas. Nos dê da Tua graça agora, abre as nossas mentes à Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos parar para respirar o ar da eternidade. E nós vamos ver isso em Marcos capítulo 2, dos versos 23 a 28. Podem abrir a Bíblia, mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria que nós assistíssemos um vídeo que tem tudo a ver com esse texto. Talvez quem está em casa não possa ver, mas é um pequeno trecho do seriado The Chosen que representa justamente esse texto bíblico. O quê? Colher ou coletar no Shabat. É. Desculpa, estou com tanta fome que esqueci que dia é.
do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Interessante nós pensarmos o sábado, e até estranho, né? Um pastor batista pregando sobre o sábado, parece meio contraditório, mas a grande questão é nós entendermos o que é o sábado. Jesus nunca foi contra o mandamento do sábado, o mandamento de termos um dia semanal de descanso, mas Jesus buscou mostrar o sentido, o significado desse mandamento. Muitas pessoas hoje não entendem que o mandamento do sábado permanece. Nós cristãos não temos o costume de guardar o dia que nós chamamos sábado. Normalmente, que dia que nós separamos? O domingo, hoje, o dia do Senhor, como nós chamamos. Por quê? Nós costumamos descansar no domingo, porque acreditamos que assim como a primeira criação terminou no sábado, com a ressurreição de Jesus no domingo, se iniciou uma nova criação da qual nós fazemos parte. Então é interessante nós pensarmos isso. Da mesma forma que a criação foi completa e Deus descansou no sábado, nós hoje descansamos no domingo para indicar que haverá uma nova criação que começa com Jesus, um momento eterno de paz com Deus, um momento eterno de descanso. E essa eternidade de descanso que um dia teremos, nós realizamos a cada semana no nosso Shabat dominical. Mas Jesus nos ensina a não estarmos presos a esse dia. Interessante, nós não devemos estar presos ao sábado. Jesus declara: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que ele está dizendo? Não é uma lei que vocês precisam achar que é algo maior do que o ser humano, que vocês precisam consagrar. Não, é uma lei para nós, para o nosso bem. O descanso semanal é para o bem do ser humano. E se o descanso semanal não for para o bem do ser humano, não estará sendo realmente um sábado. Então é interessante que isso, no início do cristianismo, se torna uma questão a ser conversada, a ser debatida. E a igreja de Jesus Cristo entende que pode e deve guardar o dia de domingo para o descanso. Por isso que em Gálatas capítulo 4, versos 9 e 11, olha só o que Paulo diz: agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Qual que é a questão aqui? Paulo está dizendo: gente, vocês estão apegados aos dias, aos meses, a anos especiais, ao invés de consagrar o tempo a Deus. Vocês estão se consagrando ao tempo, ao invés de consagrar o tempo a Deus. Parece que o meu trabalho está inútil, parece que vocês não entenderam nada. Todas as leis do Antigo Testamento apontaram para Jesus, e agora que temos Jesus, vocês querem voltar a viver leis sem entender o seu significado. Interessante que no tempo de Cristo, alguns judeus já haviam entendido que havia um princípio por trás do sábado. Alguns judeus já haviam visto que o sábado não deveria ser uma lei rígida, mas uma lei de exceção. Os próprios fariseus que acusaram Jesus sabiam que havia um princípio, o princípio da vida, que estava além e acima do sábado. Por isso que Jesus fala: mas quando Davi ficou com fome, o que ele fez? Comeu um pão que ele nem poderia. Não, mas foi uma exceção. Sim, mas entendam que se há uma exceção e Deus não viu o problema, é porque há um princípio maior que o próprio mandamento. E os judeus tinham isso. Os fariseus diziam, por exemplo: se um prédio desabar, é necessário verificar se tem alguém ferido embaixo dos escombros. Porque se houver, mesmo que é dia de sábado, precisamos ajudar. Agora, se olhar e não tem ninguém, ou só estão mortos, deixa ali. Não é um dia para você reconstruir a casa que caiu, mas a vida é
importante. Jesus fala, né? No dia de sábado, se uma ovelha de vocês cair, vocês não vão lá e ajudam? Por que vocês não ajudam as pessoas, então? O dia de sábado precisa ser visto não como uma forma que nos escraviza, mas que nos liberta. Interessante que no período da revolta dos Macabeus, quando os judeus lutaram contra os Seleucidas, esses outros viram que os judeus tinham essa prática do sábado. O que eles faziam? Atacavam só no sábado. E os judeus ficavam parados, sem saber o que fazer. Vamos se defender ou não vamos? Não podemos. E morriam. E aí veio Matias, ou melhor, Matatias, né, a forma mais correta do seu nome, um líder judeu, que está lá registrado em 1 Macabeus 2,41, um texto que não está na nossa Bíblia, claro, mas que ele diz, olha gente, nós precisamos também lutar no sábado, precisamos abrir exceção, senão o que vai acontecer? Todos nós vamos morrer. Então já havia essa perspectiva da exceção. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com o sábado, que não param de pensar que às vezes precisa ter exceção. Há pessoas até hoje, gente, cristãos, que acham que o sábado é o que distingue quem é salvo e quem não é. Gente, isso é um absurdo. Mas tem gente que pensa isso. Quem guarda o sábado é salvo, mas quem não guarda o sábado está condenado. É óbvio que não. Minha salvação não depende do sábado. Tanto é que é um absurdo. Por quê? Quem defende isso fala, tem que guardar o sábado. Ok. Nessas igrejas, o culto é no sábado. Mas e o pastor descansa? Eu estou descansando agora? Não estou descansando. Estou no meu serviço, pregando. Então, para o pastor, há uma exceção. Mas é porque pastor... Pois é, há um princípio por trás. Igual ali no vídeo, né? Você é levita por acaso? Não, mas há um princípio. Eu, por exemplo, como pastor, eu tenho meu dia semanal de descanso. E como eu sou professor e cada semestre muda a minha grade horária, cada semestre meu dia de descanso muda. E às vezes no próprio semestre muda. Por exemplo, esse semestre, ou eu tenho tirado a quarta-feira ou a sexta-feira. Porque a quarta-feira, quando eu dou aula, normalmente dou aula à noite, mas de casa, só do EAD. Aí eu consigo, não preciso ir para a FAUAPAR, consigo tirar um tempo de descanso. Às vezes é sexta-feira. Semestre que vem vai ser a segunda-feira, meu dia de folga. Mas qual que é a questão? É importante, não é um peso sobre você, mas é importante para você ter um dia semanal de descanso. Gente, é uma bênção. Nessa quarta-feira, por exemplo, tirei o dia de folga, só à noite tinha atividade, e eu, minha esposa, meus filhos passeamos na quarta-feira. É até estranho, né? Porque quarta-feira não é o dia de descanso dos outros, mas eu acho que é até melhor, né? Porque no sábado os parques estão lotados, na quarta-feira tem menos gente, né? E a gente foi passear lá no Jardim Botânico. Gente, como foi gostoso, como foi bom, como foi importante, não só para eles, mas para mim também. E dar atenção às crianças. E aí as crianças começaram a catar graveto, e a Ju falou, vamos fazer uma fogueira aqui de brincadeira. Não botamos fogo, tá, gente? Fiquem em paz. Senão pega notícia lá, né? Jardim Botânico pega fogo. Não foi nada disso. Só fizemos uma fogueirinha de brincadeira, e os meninos gostaram tanto, mas tanto, que Benjamin falou, papai, eu quero levar para casa esses gravetos, para fazer a fogueira em casa. E a gente teve que dar um jeito de levar toda aquela montoeira de graveto para casa, de tanto que ele gostou, porque ele não queria que a brincadeira acabasse, que aquele momento de descanso e família tivesse um fim. E eu fico pensando como muitas vezes nós temos oportunidade de ter momentos assim, mas nós escolhemos não ter. Nós escolhemos não ter. E há uma direção de Deus para que toda semana nós venhamos a escolher um dia para descansar, para desfrutar da família, da natureza, para nos conectarmos com Deus. Gente, a gente precisa disso. A gente precisa desse momento. Lembra quando você era criança? Que aí às vezes tinha aquela tempestade, sabe aquela tempestade forte? Que daí se acordava aquele barulheiro, né, de trovão, e aí sua mãe chegava e dizia, filho, hoje, por exceção, você não vai para
aula. Eu lembro quando minha mãe falava isso, eu falava, glória a Deus. Que dia gostoso. E eu lembro que eu desenhava com a minha mãe, a gente fazia atividade. Minha mãe é artesã, né? Mãezinha, um beijo. Ela fazia biscuit, eu fazia os biscuits junto com ela. Que dia gostoso que era. Mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso. Não precisa ter tempestade. Não precisa ter uma situação emergencial. Nós podemos nos organizar para ter esses momentos de respirar o ar da eternidade. Segundo lugar, o sábado não deve ser um fardo. Estava sendo um fardo para os discípulos de Jesus. Eles com fome, a barriga roncando, passando do lado da comida, mas não podendo comer. Já pensou que desespero isso? Se olhando, o Pedrão ali no vídeo, né? Isso aí foi um acréscimo do The Chosen, né? Nem se tocou que é sábado, pegou um punhado, botou na boca, foi comendo. Talvez você olhe e diga assim, mas ele pecou porque ele pegou. De quem é aquela plantação? Ele roubou. Não, há uma lei no Antigo Testamento que diz que é permitido você pegar das plantações o necessário para se alimentar. Não pode encher os bolsos, nem cesta, nem nada, mas para comer no local, liberado. Seja trigo, uva, o que for. E aí Jesus libera, não, podem comer. Podem comer. Porque o sábado não é para ser um fardo, um peso. Tem judeu que vive isso tão intensamente que ele não pode trabalhar, nem apertar um botão de elevador. Acreditam nisso? Então lá em Israel, tem elevadores que sobem e descem e vão parando em cada andar. Para quê? Para ninguém nem encostar e apertar um botão de elevador. E aí estraga o elevador, e esse que a pessoa vai fazer? Não vai poder subir para o seu apartamento, porque não pode caminhar. Já vira um fardo, vai ter que ficar ali mesmo. Ou vira um fardo para outros também, né? Não, eu não posso cozinhar no dia de sábado, então tem que botar minha empregada para cozinhar. Lá em Israel tem alguns lugares que não tem esse elevador automático, o que eles fazem? Botam lá uma pessoa só para apertar o botão para os outros. Porque o que importa é eu descansar, não o outro. Eu cumprir o sábado, o outro, ele que se acerte com Deus. Então veja como muitas vezes o sábado se tornava um fardo. Então essa pergunta, por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Porque eles estão vivendo a lei do descanso, do desfrutar, colhendo e comendo. O não viver a lei é ter um peso nesse dia que deveria ser um dia de descanso. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, as exceções podem acontecer, só não devem virar a regra. Não deve ser um dia de peso, mas algumas regras podem me ajudar a ter um dia de descanso. Algumas regras podem me ajudar a descansar de verdade. Algo que eu aprendi com o pastor André, lá do Rio Grande do Sul, foi no dia de folga dele, você não consegue falar com ele. Não consegue, gente. Você manda mensagem, tem aquela mensagem automática que volta, né? Você tenta ligar para ele, sempre o celular desligado. E é algo meio desesperador, porque na nossa cultura hoje a gente não consegue ficar sem celular, não é? E a gente ouve isso e pensa assim, não, mas se uma emergência acontecer? Pois é, mas ele se organizou para que se uma emergência acontecer, tem pessoas que vão cuidar da emergência. Ele pode estar longe. Nós estamos se organizando por legendários, mesma coisa, né, pastor? Lá não pega sinal, até onde eu sei. E a ideia não é usar o celular. Se uma emergência acontecer, vai que eu quebro a perna, alguma coisa. Mas o pessoal vai ter o contato de emergência, que não é a Ju, porque não adianta ligar para a Ju também, né? Quem já mandou mensagem para a Ju, sabe que não adianta. Então, é outro contato de emergência. Até o pastor esses dias falou, ô Velibaldo, você não respondeu minha mensagem? Não o pastor, nem o pastor eu quis, né? Não respondeu minha mensagem, já ia mandar mensagem para a Ju. Eu falei, olha, pastor, daqui um mês ela ia me avisar que o senhor mandou mensagem. Não ia ajudar muita coisa, né? Mas, interessante isso, às vezes nós estamos tão presos ao celular que a gente nem consegue se imaginar sem ele. Já imaginou um dia sem celular? Um dia onde você está ali com a sua família 100%, sem ficar olhando o Instagram, sem ficar olhando as mensagens no WhatsApp, sem ficar olhando o e-mail.
Já pensou que maravilha? Pois é, você pode viver isso. Nós temos escolhido não viver e achamos que não podemos. Não, como é que eu vou fazer isso? É um absurdo. O absurdo talvez seja nós vivermos da forma que estamos vivendo. Até 10 anos atrás, todo mundo vivia isso. Todo mundo tinha momentos sem o celular. É uma cultura nova que tem nos cobrado e nós temos aceito nos escravizar a isso. Terceiro lugar, o sábado tem um propósito. Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em Romanos 14, Paulo diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Interessante que isso aqui é uma palavra para as pessoas daquele tempo, mas eu aplico para hoje. Tem aquele que fala: não, domingo vou guardar o domingo. Tem aquele: não, tem que ser o sábado. Tem aquele que, como eu, fala: não, para mim às vezes é quarta, às vezes é sexta, às vezes é segunda. O mais importante não é qual o dia. O mais importante é que esse dia seja para honrar a Deus. É um dia para isso, gente. É um dia onde eu honro a Deus parando, respirando, me acalmando. Por quê? Porque assim eu reconheço os meus limites e o senhorio de Cristo na minha vida. Por que nós não queremos parar nunca? Porque a gente acha que se nós pararmos, não vamos dar conta das coisas. Mas está aí. Nós nunca vamos dar conta de tudo, gente. Não adianta a gente se cobrar. Esses dias eu estava falando para a Ju: amor, acho que você não está dando conta das coisas, né? Vamos mudar as coisas aqui em casa. Ela falou: calma, amor. Eu nunca vou dar conta de tudo. Você também não. A gente precisa ver o que é prioridade na nossa vida e organizar a partir disso. Não é diminuir o quanto a gente dorme necessariamente, mas é ver o que é mais importante e ver que por ter coisas mais importantes, às vezes o secundário vai ficando de lado. Às vezes eu preciso dizer não para algumas coisas, para algumas oportunidades. Porque eu sei que dizer sim a algo é dizer não a outra coisa. Dizer sim a algumas coisas é dizer não à minha família. E eu preciso entender isso e viver isso. Interessante que o Byung-Chul Han tem me ensinado muito, filósofo sul-coreano na Alemanha, e ele tem uma ideia que hoje nós vivemos numa sociedade do desempenho, onde somos levados a pensar que o nosso valor está em quanto produzimos. Quanto mais produzimos, mais valor nós temos. E ele diz: isso gera uma autoagressão. Isso faz com que eu cobre de mim mesmo nunca parar, nunca descansar e trabalhar até morrer. Ou até ter um surto, né? Um burnout, até eu me esgotar. Ao invés de eu ver quando a minha bateria está acabando e descansar e recarregar. Mas é interessante que essa visão do Byung-Chul Han já estava presente no autor cristão que o Peter Scazzero cita, Thomas Merton. Thomas Merton diz: existe uma forma generalizada de violência, o ativismo e excesso de trabalho. A pressa e a pressão da vida moderna são uma forma, talvez a mais comum, de sua violência inata. Permitir-se ser levado por uma grande quantidade de preocupações conflitantes, render-se a exigências em demasia, comprometer-se com muitos projetos, querer ajudar todos em tudo, é sucumbir à violência. Isso mata a raiz da sabedoria interior que torna o trabalho proveitoso. Interessante, muitas vezes nós temos misericórdia para com o outro, a gente olha: não vou pedir isso porque acho que ele não vai dar conta, mas não temos misericórdia conosco. Colocamos tudo nas nossas próprias costas, aceitamos todos os projetos, todas as oportunidades, não dizemos não a nada. E quando vemos, não estamos aguentando o peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Precisamos entender que o sábado tem um propósito de reconhecer meus limites, de reconhecer o senhorio de Cristo e reconhecer que eu não posso
todas as coisas. Mas Deus pode todas as coisas. E só nele eu posso suportar tudo. Não devo viver para o sofrimento, mas eu posso viver em sofrimento, em momentos de dificuldade, se eu estiver conectado com Ele. Por isso, veja esse momento semanal, para você se conectar com aquele que pode todas as coisas e que nos dá força. Mas além do sábado semanal, nesse dia de descanso, é interessante também períodos sabáticos. Até mesmo Jesus Cristo tirava períodos para orar e estar em comunhão com o Pai. Nesses momentos ele ia para o deserto, ia para uma montanha. Ele se afastava para ter um momento ali de descanso e conexão com Deus. E eu fico pensando que muitas vezes a gente não tem essa visão do sabático. Tá? Os americanos falam, né? Vou tirar um sabbatical, né? Tem um período sabático, e a gente às vezes não valoriza. Eu mesmo reconheço essa minha fraqueza. E eu digo, eu preciso de sabáticos. Você também, a gente precisa reconhecer isso. Para mim é difícil, mas eu parei para pensar o seguinte: por acaso eu sou melhor do que Jesus para não precisar de períodos sabáticos? Se Jesus tirava períodos sabáticos, eu sou melhor que Ele para não precisar? E veja, isso é uma palavra que eu estou aqui pregando, mas eu preguei para mim mesmo. Que o pastor Nildo me convidou várias vezes para o Legendários, né, pastor? Eu falei, pastor, não sei se eu vou. E até para um amigo eu dei uma palavra muito arrogante, até vou compartilhar com vocês, mas não faço igual, não faço igual. Para alguém eu falei assim, olha, vou ser sincero, Legendários é algo que ajuda muito a pessoa, o homem com a sua família. Eu estou tão bem na minha família. Eu e a Ju, a gente está tão bem, né? Estamos num momento tão bom na vida, apaixonados, namorados, e com as crianças está tudo tão certo. Falei para o meu amigo, vou deixar quando a coisa azedar, né? Guardo isso aí no bolso, quando a coisa, bicho pegar, eu faço Legendários. Senão eu vou desperdiçar minha carta, né? É igual no Uno, né? Está ganhando no Uno, tu tem mais 4. Tu vai gastar um mais 4? Tu guarda para ser tua última carta. Aí eu falei, não vou desperdiçar os Legendários. Mas eu fiquei pensando e remoendo minha própria palavra e pensando, será que eu sou melhor que Jesus para não precisar? Não preciso dos Legendários. Quem que determina o que eu preciso ou não? Não sou eu, é Deus. E eu falei, Deus, então tá. Se você quer realmente que eu vá no Legendários, me direciona a isso, me mostra isso. E aí deu a coincidência desse Legendários ser justamente no final de semana, que na sequência eu vou ter a semana acadêmica. Gente, vou ter uma semana de folga para descansar. Não sei o que acontece na montanha, mas minha preocupação é voltar e, né? Vou ter uma semana para descansar. Deus falando, fica em paz. Você vai, faz o que é fazer e volta, né? Qualquer coisa fica desmaiado lá um dia, não tem problema. Então, olha que maravilha, Deus me mostrando, Vili, você precisa tirar um tempo sim, nós precisamos. E a bênção, eu creio que vai ser uma bênção Legendária. Gente, quem não vai, esteja também orando por esse momento, não é só porque eu vou não, mas esteja orando, porque é um evento importante, que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas e muitas famílias. Pessoas que às vezes não tiram um período sabático há anos e anos, e ali tem a oportunidade de repensar toda a sua vida e talvez começar a aplicar isso. Segundo lugar, os outros precisam de sabático também. Interessante que os sabáticos não eram só para os judeus, mas eram até para os escravos. Se você tinha um escravo, olha que interessante, ele era seu escravo por 6 anos, no 7º ano o que acontecia? Era liberto. Então é interessante que o valor dos escravos ele ia diminuindo com o tempo, né? Então, quando você comprava o escravo, ele tinha um valor alto, porque ele tinha 7 anos de vida útil, digamos assim. Conforme ia chegando o momento da liberdade dele, o valor baixava. Por quê? Porque ele vai trabalhar pouco tempo. Mas havia esse princípio de eu preciso ver que a minha liberdade precisa ser compartilhada. Olha que lição. A gente estranha porque a gente pensa, mas os judeus tinham escravo, que absurdo, né? Que a gente tem uma visão anti-escravista, graças a Deus.
Mas a primeira lição de Deus foi: vocês estão no meio de povos com escravos, mas vocês têm que começar a agir diferente. Vejam esses escravos de forma diferente. Vejam essas pessoas de uma maneira diferente. Até mesmo os animais, até mesmo a terra, todos tinham período de descanso. Todos tinham esse direito pelas leis judaicas. E às vezes a gente não olha a necessidade do outro. Esses dias eu vi a necessidade da Ju. Eu fiquei pensando, cara, a Ju não tira período sabático. Eu às vezes tiro, né? Às vezes eu vou dar aula à noite na Favapar, eu falo, amor, puxa, acho que eu vou um pouquinho mais cedo, né? Eu dou aula às 7, vou agora 13h, ficar um tempinho lá, né, estudando. Ela, não, fica à vontade. Né? E eu sei, vou para trabalhar, mas às vezes eu vou descansar um pouco a mente, vou tomar um café, fazer alguma coisa. A Ju não. A Ju tem essa função 24 horas por dia, praticamente, com criança, né? O Israelzinho que está ali, né, que ela está de olho, dependente 100% dela, não tem nem como se afastar. Então, esses dias atrás, uma menina lá da Favapar falou assim, Vili, a Ju não está me respondendo no WhatsApp, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, isso é natural, né? Mas o que é? Dela, não, que a gente está organizando a noite das meninas e a gente está convidando ela. Eu falei, a Ju vai então. Ju vai, pode deixar que eu levo ela. E a Ju foi na noite das meninas. Né? Depois se arrependeu, porque as meninas lá, a maioria não é mãe, aí ficaram bastante tempo. E ela acostumada com 3, né? Foi longe, mas se divertiu, passou um tempo gostoso. Comeu pizza com as meninas. E até daí eu depois fui pagar, né, a parte dela, quando deu R$17, eu falei, nossa, que barato. Me custou R$17, nem tive que cuidar das crianças, que quando a Ju foi, eles já estavam dormindo. Não me custou nada, mas muitas vezes eu não me disponho a dar um período de descanso ao outro. Nós precisamos olhar para além de nós. Precisamos olhar para a nossa família, que talvez alguém ali tenha uma necessidade de um período de descanso, que eu posso proporcionar. Terceiro lugar, eu preciso valorizar os sabáticos. Gente, a gente precisa mudar a nossa cultura. Nós temos uma cultura de trabalhar cada vez mais sem parar. Não temos o costume dos períodos sabáticos, mas talvez deveríamos. Tempo atrás, o meu orientador da Federal, o professor Renan, me convidou a ser o organizador do próximo volume da revista Diálogos Mediterrâneos, que é lá do nosso núcleo de pesquisa, o NEMED. Ele falou, Vili, mande e-mail para professores que você tem contato, pode ser de qualquer lugar do mundo aí, para mandar os textos. E eu comecei a mandar e-mail. Mandei e-mail para gente do Brasil, para gente de Portugal, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Comecei a mandar e-mail. E me chamou a atenção o quê? Dos e-mails que mandei, 3 professores me responderam assim, obrigado, gostaria muito de participar, mas eu estou no meu sabbatical. Estou em período sabático. Isso me chamou a atenção. E eu comecei a pensar, eu nunca vi no Brasil alguém tirar um período sabático. Será que não é uma cultura que a gente está perdendo de aprender com eles? Um renovo, um período, às vezes eles tiram 3 meses, às vezes um pouco mais. E aí isso me chamou a atenção. Depois eu entrei, porque eu fiquei pensando, poxa, mas aí ele não vai produzir, não vai escrever artigo, não vai fazer um monte de coisa. Entrei no currículo de um professor, me chamou a atenção o seguinte, ele tinha lá formação, né, fez graduação, mestrado, doutorado, professor, e aí ele tinha um intervalo no currículo dele, escrito assim, sabbatical. Sabe por quê? Porque muitas vezes no currículo a pessoa olha e pensa assim, pô, o que você fez aqui de 2014 e 2015? Não fez nada? Aí já tem ali a explicação, eu não fiz nada porque eu escolhi tirar um tempo de descanso. Olha que interessante. Uma cultura diferente que nos ensina a planejar momentos de descanso, reconhecendo a necessidade de parar. Mas esse descanso semanal, esse descanso às vezes anual, a cada 7 anos, também pode acontecer em parcelas no nosso dia a dia. É o que o Peter Escaseiro chama de ofício divino.
Apesar dos sábados e dos períodos sabáticos serem fundamentais, podemos e devemos ter momentos de descanso todos os dias. Não tem um padrão aqui. Quantas vezes por dia? Depende da pessoa. Quanto tempo cada descanso? Depende da pessoa. Mas a gente vê, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi, ao que parece, orava 7 vezes ao dia. Diferença entre um rei e um funcionário de um rei também, né? O rei tem mais, como é que se diz? Pressão sobre ele, tem que estar ainda mais conectado. Às vezes a gente não para pensar as decisões que Davi tinha que tomar. E talvez, em algumas coisas que ele aprontou na Bíblia, faltou oração ali, direcionamento de Deus. Da mesma forma nós, a gente pode ter esses momentos. A gente não precisa viver 24 horas por dia, vivendo o dia acelerado, correndo, sem parar. Podemos dar pequenas pausas no nosso dia. Porque nós, em primeiro lugar, precisamos parar. O ofício divino é uma oportunidade para darmos um tempo na correria do dia a dia. Hoje não costumamos parar e decidimos usar até o nosso tempo extra para produzirmos ainda mais. Já viram isso? Estou com um tempinho livre, vou aproveitar para adiantar isso. Gente, às vezes o que a gente precisa é parar um pouco. Me chamou muita atenção esse livro que eu li e realmente fez muita diferença na minha vida. Super Ocupado, o livro do Kevin DeYoung. E eu fiquei pensando, porque ali trabalha muito a questão de parar, de pause. Mas até a pausa, ela se torna algo na lógica de consumo hoje. Quer ver um exemplo? Se eu falar como que é ter uma pausa em inglês, have a break, né? Se eu falar have a break, have a... alguém já falou aí, o Jonas já lembrou, pode passar mais um. Have a break, have a Kit Kat, né? E já a lógica do consumo, não, eu vou parar, mas eu vou parar para algo que eu vou consumir. Né? Até eu vi que tinha numa loja virtual, o kit pausa no trabalho. Olha só que interessante, né? Kit pausa no trabalho, só os doces, né? Precisa comer doce na pausa do trabalho? Não, a gente vê ali a pausa como algo para consumo. Mas eu fico pensando, como que a gente pode aproveitar ainda mais essa pausa? Será que a pausa é um momento para consumir coisas? Se a gente falar, em pausa do trabalho, eu me enfio no banheiro lá de onde eu trabalho e fico olhando o Instagram. Não quero ver a cara de ninguém, quero ficar no meu mundinho. Você já pensou em se conectar com Deus? Ao invés de se conectar nas redes sociais, ao invés de ficar se enchendo de doce, já pensou em acalmar seu coração, parar e se conectar com Deus? Talvez seja uma oportunidade. Interessante que nesse livro, Kevin DeYoung diz assim, né? Ele conta uma conversa que ele teve. Alguém chegou para ele e falou, e aí Kevin, qual que é o seu próximo projeto de livro? Né? Os amigos perguntaram. Eu estou escrevendo sobre estar ocupado demais, ele respondeu. Verdade, mas o seu horário está uma bagunça total. Esse é um dos seus maiores problemas. Eu sei, disse o Kevin DeYoung. Por isso é que estou escrevendo o livro. E ele diz, alguns livros foram escritos porque o autor sabe alguma coisa que as pessoas precisam saber. Outros porque o autor viu coisas que as outras pessoas precisam ver. Eu estou escrevendo para entender coisas que não sei e trabalhar em mudanças que ainda não consegui ver. Mas que qualquer livro em que tenho trabalhado, este é um livro para mim. É igual essa pregação, gente. Vou mentir para vocês, falar que eu vivo num mundo perfeito, que eu paro todos os dias com perfeição. Eu tenho perfeito toda semana o meu dia de descanso. Não, eu estou pregando para vocês o que eu prego para mim mesmo. E aí quando eu vejo essa fala do Kevin DeYoung, e aí, qual que é o seu projeto de livro? Eu já lembro. Gente, passei 4 anos fazendo doutorado. Eu acumulei dezenas de projetos de livro que eu queria ter escrito nesse período. E aí começou esse ano, eu falei para a Ju, vou escrever todos. Vou escrever uns 20 livros esse ano, falei para ela. Aí comecei, né? De férias, janeiro já escrevi um. Fevereiro e março já escrevi outro. Aí esses dias já estava escrevendo outro. E a Ju falou, amor, calma, calma, você não precisa fazer tudo. Você não precisa. Eu parei a pensar, mas quem que está cobrando isso de mim? Sou eu mesmo.
E pode ser bênção, pode ser bênção. Se eu não deixar minha família de lado. Se eu não deixar de fazer o que eu preciso fazer, seja no trabalho, seja aqui na igreja. Mas às vezes não é bênção. Às vezes eu coloco coisas, entupo a minha vida de coisas, sem necessidade. Precisamos parar, mas também precisamos concentrar. Às vezes o não parar, gente, faz a gente viver a vida no automático. Igual naquele filme Clique, já viram? Que ele tem controle remoto, avança, faz tudo no automático e passa o tempo. Muitas vezes a gente vive no automático. Mas concentrar é uma oportunidade para não pularmos etapas, vivendo o momento sem ficar pensando no fim dele. Foi muito interessante na quarta-feira, que a gente foi no Jardim Botânico. E o Benjamin, a gente ensina cada semana sobre um animal diferente. Então, semana da lagarta, semana da borboleta, de acordo com a estação, né? E agora a gente estava na semana da abelha. E a gente foi no Jardim Botânico e deu a coincidência de ter lá a mostra Abelhas Nativas da Mata Atlântica. Exposição 19 abelhas, que tem a imagem e uma descrição, o nome científico e uma explicação sobre a abelha. E a gente foi lá, eu olhei, né, meu cérebro olhou onde é a entrada, olhou até onde ia, não vai demorar tanto, então vamos, né? Mas já pensando no fim, já olhando para o fim. O Benjamin não, ele entrou, começou a olhar as coisas. O Enoque, olhar as flores. E aí ele foi assim, deu, calma filho, não pode arrancar a flor. E não, papai, vou fazer carinho. Aí ele sentou do lado de uma flor, assim, ficou fazendo carinho na flor. Nunca eu tinha visto fazer carinho na flor, né? Cada um com suas loucuras. Fez carinho na flor. E eu, o que está acontecendo, né? Eles estão vendo coisas que eu não estou vendo. E o Benjamin olhou a abelha, falou, mamãe, lê para mim, por favor. Aí a Ju leu, né? O nome da abelha lá. Abelha tal, começou a ler. E esse aqui agora, mamãe? Ela, tá bem, leu o outro. E agora esse outro? Ele foi nos 19 cartazes, pedindo um por um para ler. Uma hora a Ju não aguentou, mas falou, amor, você lê para ele também? Fui. A gente foi revezando 19 cartazes explicando só sobre abelhas nativas da Mata Atlântica. Eu não ia ler nenhum cartaz, eu só olhei, pô, que legal, né? Ele foi em cada um, ele valorizou, olhou, prestou atenção em cada desenho. E quando ele reparou, eu fui ler, fiquei olhando, cara, que legal, isso aqui foi o desenho, alguém fez esse desenho. Fiquei pensando, como que a pessoa fez? Será que ela ficou olhando a abelhinha ali? Nossa, que bonito esse desenho. Falei para a Ju, olha que bonito, olha que interessante. E a gente começou a reparar nas coisas. Era o jardim das 4 estações. Daí a Ju falou, acho que aqui é o inverno. Daí eu falei, tá ali, ó. Ali é o outono, as cores mais laranjadas. Começamos a olhar as coisas ao nosso redor. Gente, quantas vezes nós perdemos a sensibilidade de ver o mundo ao nosso redor, de ver a obra do nosso Criador. Perdemos essa sensibilidade. Precisamos, gente, parar, precisamos concentrar. E para isso também, às vezes, precisamos nos silenciar. Esse ofício diário é uma oportunidade para silenciarmos a nossa mente daquilo que nos ocupa. E aqui eu fico pensando na questão do jejum. Tem muita gente que jejua comida. Tem muita gente que olha e diz, não, minha grande dificuldade, talvez mais importante que a comida seja outra coisa. Esses dias eu estava falando com alguém que está fazendo jejum de redes sociais. Ele falou, Vili, estava me controlando a vida. Eu estou fazendo. E eu decidi fazer um jejum diferente. Jejum de rádio. Por quê? Gente, a gente liga o rádio, dependendo do momento que é o rádio, tem várias e várias notícias. E eu gosto muito de notícia política. Mas mexe comigo, me angustia, me deixa nervoso, às vezes estraga o meu dia. E eu costumava ir para o trabalho ouvindo rádio, ouvindo notícias políticas. E eu comecei a fazer um jejum. Ao invés de ir para o trabalho ouvindo rádio, eu tenho ido orando. E aí eu vou lembrando. Lembro dos meus amigos, lembro daqueles que pediram oração. Quando eu lembro de alguém, eu oro pela pessoa. E como tem sido interessante essa experiência. Esses dias atrás, eu estava indo para o trabalho,
E aí eu tive a impressão de ver um amigo meu. Eu olhei assim, será que é ele? Pensei, deve ser. Mas será? Fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei no trabalho, mandei mensagem, cara, você está em Curitiba? Ele falou, não. Por quê? Eu falei, cara, porque eu tive a impressão que te vi. Se não era você, então é um clone seu. Mas assim, dizem que quando a gente acha que viu alguém, tem que orar. Daí eu lembrei de você e falei, Deus, seja ele ou não, Deus abençoe, esteja com ele. Eu orei por você. Então sabe que eu orei por você hoje? Ele falou, cara, obrigado. Hoje caiu uma árvore na minha casa, eu moro no interior, né? Caiu uma árvore na minha casa, estava aqui triste, arrumando aqui os escombros. Cara, que bom ver esse cuidado de Deus através da sua vida. Porque nós não paramos. Veja, ele não ia falar para mim que caiu a árvore na casa dele. Mas eu tive essa conexão com ele através de um momento de oração. Eu poderia ir com o rádio desligado, mas pensando no que eu tenho que fazer quando chegar no trabalho. Tem que fazer isso, aquilo, tenho que responder os alunos. Eu decidi, dia a dia, ter momentos de conexão com meu Deus. Pastor, minha mente fica muito inquieta, eu penso sempre no trabalho. Entenda que se conectar com Deus é também dar sentido para aquilo que você faz. Para que você não faça de uma forma automática, acelerada, com pressa, atropelando as pessoas ao seu redor, desprezando a sua família porque você está atrasado, mas de uma forma amorosa, de uma forma conectada com Deus, para expressar o amor dele aos outros. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu gostaria de concluir com um direcionamento para a sua vida. Não é uma ordem minha, não é nada disso, mas é o que nós estamos estudando e é o que eu tenho buscado aplicar na minha vida com muito esforço e que eu recomendo que você faça. Tenha, em primeiro lugar, um dia de descanso semanal. E procure não transformar ele em exceção. Essa semana eu vou ficar sem. Cuide para realmente ser um dia de descanso. Vai vir a tentação de, não, essa semana não dá porque tenho muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Mas valorize esse momento. Gente, na quarta-feira, eu cheguei a falar para a Ju, amor, acho que não vai dar para a gente sair. Estou com tanta coisa na cabeça, tanta coisa do trabalho, tanta coisa que eu preciso fazer, acho que não vai dar. Graças a Deus, o Espírito Santo moveu o meu coração. Eu pude desfrutar do cuidado dele, de um dia em comunhão com a minha família. Meus irmãos, nós temos perdido muito. Busque ter um dia de descanso semanal. Busque ter também períodos anuais de descanso. Períodos ao longo do ano que você se planeja para descansar, para aproveitar com a sua família. Pense as suas férias não como um momento para cumprir tabela. Preciso sair visitando todos os meus familiares. Não, pense um momento de você ter um descanso e se conectar com Deus. De onde você estiver, seja perto da família, onde for, de você estar com Deus ali. Pense também em momentos diários de descanso. Entenda que cada dia é um presente de Deus para você. E se no início dessa pregação nós pudemos respirar, e agora no final dessa pregação ainda estamos aqui, é pela misericórdia e graça de Deus. Gente, Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus quer usar a sua vida a cada dia, mostrando e derramando o amor dele, para que você venha refletir esse amor também. Por isso, busque essa conexão. Busque estar na presença de Deus. E Deus irá se revelar a você. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor nas nossas vidas. E obrigado, Deus, pelas lições que tu nos deste. Obrigado, Senhor, por essa lição. Quando tu criaste o mundo em 6 dias, mas no 7º descansou. Não precisando, Senhor, mas nos dando o exemplo, para que nós soubéssemos como cuidar da nossa própria vida,
para podermos cuidar uns dos outros, para podermos refletir o Teu amor. E eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, que a cada dia nós venhamos, Pai, buscar momentos, não para fazer só o que nós queremos, nós gostamos, mas momentos para nos conectarmos contigo, momentos de descanso em Ti, que traz refrigério à nossa alma. Eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, nos dê força para vencermos as nossas vontades, os nossos impulsos de trabalhar sem parar, para vivermos a Tua vontade, confiando em Ti. Em nome de Jesus, amém.